Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Isaías, seu capítulo 1, versículo 27, versículo 28, que diz assim: Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Louvado seja Deus. Irmãos, essa é uma palavra, da qual o Senhor usa a vida do profeta Isaías. É bem notório e perceptível, fazendo uma análise clínica, na palavra do Senhor, na trajetória do profeta Isaías. Vamos perceber com facilidade que, como é mencionado, o profeta Isaías como um profeta messiânico. Isso é de fato, de verdade, perceptível ao ler cada capítulo da sua trajetória, que está inserida nesse livro. E o título, amados irmãos, dessa palavra tem descrito os pecados e o sofrimento do povo e as exortações e as ameaças que o Senhor, nosso Deus, fala pela boca do profeta Isaías. No versículo 1 é perceptível o profeta Isaías falando, nos seus primeiros versículos, dizendo, no versículo 2 dizendo: Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra. Essa pronúncia é o Senhor falando pela boca do profeta Isaías para mim e para você. Eu vejo e entendo dessa forma, porque eu creio que a palavra que foi mencionada para aquele povo naquela época não extingue, não se tira essa mensagem, essa mensagem foi só para aquele povo daquela época, não. Eu acredito que essa mensagem também é para nós, porque aqui é perceptível dentro desse título, desse texto, que Deus levantou o profeta Isaías para exortar o seu povo que estava em tamanho pecado, em tamanha rebeldia, em pecados constantes, ou seja, onde não havia o arrependimento, não havia a mudança. E Deus usa o profeta Isaías dizendo: Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Percebemos já o Senhor falando pela boca do profeta Isaías que ele criou filhos, o Senhor nos criou, irmãos. E para que propósito o Senhor nos criou? Deus nos criou tão somente para que viérmos a glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome, aleluia. E os versículos que nós lemos, irmãos, o versículo 27 e 28, percebo eu que o Senhor, com grande ira, por intermédio do profeta, ele fala que Sião será remida com juízo. Irmãos, eu percebo aqui com total clareza que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. A palavra do Senhor nos mostra que Deus vai remir Sião com juízo, ou seja, diante do tribunal do Senhor, naquele dia cada um de nós iremos prestar conta. E o Senhor, amados irmãos, segundo a sua santa palavra, ele não vai tomar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. O tempo de consertar é hoje, o tempo de consertar é agora. Temos muitas mazelas, somos pecadores sim, mas há uma grande diferença, amados e queridos irmãos, do pecado voluntário para o pecado involuntário. Muitas das vezes pegamos, essa pronúncia, Deus é amor, Deus é misericórdia, e às vezes a gente anula a justiça de Deus. Para nos favorecer, pegamos esses versículos que falam das misericórdias de Deus e diz: não, Deus ele entende, Deus ele sabe da minha vida, verdadeiramente o Senhor sabe. O Senhor sabe quando nós pecamos e nos arrependemos amargamente e desejamos não nos lamear mais naquele pecado nem em nenhum outro.
mas o Senhor também sabe quando a gente pecamos contra Ele e ali não nos arrependemos e permanecemos na prática do pecado. O Senhor conhece, o Senhor sonda o coração. O Senhor conhece eu e você muito mais do que nós mesmos. E o versículo, amados irmãos, diz, no versículo 28, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Olha só a pronúncia do Senhor pela boca do profeta Isaías. Os transgressores, irmãos, e os pecadores, os transgressores, aqueles que têm ultrapassado os mandamentos de Deus, não têm obedecido, têm passado por cima, não têm dado crédito à sua palavra. E a palavra do Senhor nos revela que serão um a um destruídos. E serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Irmãos, a gente tem a ideia de que a gente deixa o Senhor quando a gente decide, né, com os nossos lábios, não vou servir mais o Senhor, não. Mas, irmãos, entenda, não é só pela pronúncia dos lábios, não. Às vezes, com as nossas atitudes, deixamos o Senhor. A Bíblia vai dizer, né, no livro de Tiago, se não me falha a memória, que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Ali fala, né, de uma atitude boa, de uma atitude que alegra o coração de Deus, porque quando fazemos coisas boas, quem reflete em nós é Deus, porque essa virtude de fazer o que é bom não vem do homem. Essa virtude de fazer o que é bom desce lá de cima do Pai das luzes, porque diz a palavra do Senhor que toda boa virtude vem do alto, desce de lá do trono da graça de Deus, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor quer trazer a nós aqui o esclarecimento da sua justiça, que tão somente Deus, Ele irá, como está escrito no texto, remir a Sião, remir a sua igreja com juízo. Irmãos, o tempo de brincar, de ser crente acabou. Na verdade, não deveríamos brincar em hora nenhuma, mas infelizmente temos presenciado isso. Quantos escândalos no meio da igreja, quantos amados e queridos irmãos jogando, vituperando o nome de Jesus Cristo, o crucificando, como diz a tua palavra, com as suas atitudes erradas, com os seus pecados. Até onde, amados irmãos, o nosso Deus irá suportar isto? É bem verdade que nós não sabemos. O Senhor pode voltar para mim agora. O Senhor pode voltar para você agora. E se Ele voltar para mim agora? Para onde irá a minha alma? E se Ele voltar para você agora? Para onde irá a sua alma? É tempo de meditarmos e refletirmos, amados irmãos, na nossa trajetória de vida. Espera aí. Será que o que eu tenho vivido até aqui tem de fato glorificado o nome do meu Deus? Se você tem a sua consciência sã em Deus, que você de fato tem vivido uma vida que tem exaltado, tem glorificado o nome do Senhor, amém. Mas se essa palavra te traz a memória de que você não tem vivido uma vida que alegre o coração de Deus, há tempo e oportunidade aqui agora de mudar, de se arrepender, de se voltar para o Senhor. A palavra do Senhor no livro de João convida a nos arrependermos, porque chegado é o reino dos céus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por eu não ter caído, ou vice-versa, se eu tivesse caído e você tivesse de pé, isso não te torna melhor do que eu. E se eu estiver de pé e você caído, isso não me torna melhor do que você em nada. Porque, irmãos, somos tendenciosos a falhar, somos tendenciosos a pecar, sim. Só que há uma grande diferença. A diferença é
do que iremos fazer após pecarmos. Se iremos continuar na prática ou iremos nos arrepender. Irmãos, esta foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada irmão, de cada ouvinte, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.